Bom pessoal, olá a todos, continuando aqui nossa análisezinha de Gênesis. Lembrando que isso não é uma análise teológica, tá? Essas listas que eu faço assim, é quando eu pego um livro da Bíblia, eu vou lendo e vou destacando coisas que eu acho interessante. Mas não é como um vídeo, por exemplo, teológico, quando eu pego um termo, como por exemplo Satanás, homossexualidade, trindade, etc. E eu destrincho melhor o termo. É só uma leitura, tá bom? E quem puder já dá um like aí no vídeo, que ajuda a aumentar o alcance e a atividade, tá bom? Aqui no capítulo 36, o capítulo todo é basicamente genealogias. Mas uma coisa que me chamou a atenção, né, sobre Esaú, que ele fala assim, ó. E Esaú tomou suas mulheres, e seus filhos, e suas filhas, e todas as almas de sua casa. Lembra que eu falei que alma e vida é a mesma coisa? Nefesh? Exatamente, ó. E seu gado, e todos os seus animais, e todos os seus bens, que havia adquirido na terra de Canaã. E foi para outra terra, apartando-se de Jacó, seu irmão. Porque os bens deles eram muitos para habitarem juntos. O que ele está dizendo? Que Esaú era tão rico quanto Jacó. Eles tinham muitos bens, muitos animais, muita coisa, então já não estava difícil para eles habitarem na mesma terra. E a terra de suas peregrinações não os podia sustentar por causa do seu gado. Portanto, Esaú habitou na montanha de Seir. Esaú é Edom, tá? Dos Edomitas. Agora, o que me chama a atenção é isso, é que Esaú ele ficou tão próspero, né, quanto Jacó, que ele tinha tantos animais que eles não podiam nem habitar na mesma terra. Então, para que aquela guerra toda de bênçãos lá nos capítulos anteriores, né, que levou até o afastamento dos irmãos, um irmão queria matar o outro, né, porque Jacó foi super abençoado, foi abençoado pelo velho, foi abençoado por um anjo, foi abençoado por Deus mais de uma vez, se Esaú também prosperou tanto quanto ele. Então não faz muito sentido, entendeu, pessoal? Quer dizer que a bênção não adiantou nada, porque Esaú, bem ou mal, Esaú foi próspero. E o capítulo continua só com genealogias, tá? Mostrando que Esaú gerou vários reis lá dos cananeus, dos edomitas, etc, etc, etc. Agora nós entramos na parte mais dramática da Bíblia, né? Que é a história de José do Egito, que é uma história interessante. Inclusive José do Egito talvez tenha servido de base para a história de Daniel, eu já mostrei isso em vídeo, tá? E aí vem essa história de José, vamos ler aqui um pouquinho. Essas são as gerações de Jacó. Sendo José de 17 anos, apacentava as ovelhas com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, andava com os filhos de Bila e com os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai. E José trazia más notícias deles a seu pai. Bom, aqui Bila é aquela lá que Rúben dormiu com ela no capítulo anterior, tá? Que era uma das concubinas de Jacó. E Zilpa era outra concubina dele. Elas tinham filhos também. E até meio curioso, né, o fato delas terem filhos, porque algum desses filhos de Jacó que compõem as 12 tribos também eram filhos das concubinas. Curioso isso, né? Então, que filhos seriam essas? Seriam aqueles outros... Eu acho que são os mesmos filhos, né? Os filhos de Jacó, das 12 tribos, mas os filhos dessas duas mulheres. Agora, o que me chamou a atenção aqui nesse versículo é que ele trazia más notícias, mas aqui não fala quais seriam essas más notícias. É aquela velha história da fofoca pela metade, né? O que eles aprontavam? Eles roubavam gado do pai deles, faziam maldades, mas só fala que ele trazia más notícias. E essa aqui seria originalmente o motivo da inveja e da raiva dos irmãos dele. É que eu falei, como é fruto de mais de uma tradição, você começa a ver essas narrativas diferentes. Nessa narrativa, o motivo do ódio seria porque ele caguetava os irmãos dele. Olha, papai, eu vi Rubem lá matando uma ovelha, por exemplo. Então esse seria o motivo. Agora, quando chega nos versículos seguintes, o motivo já era o fato de que José tinha sonhos, e esses sonhos ele se colocava em posição superior aos seus irmãos. Que nem aqui, ó. Vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais do que a todos eles, odiaram-no, e não podiam falar com ele pacificamente. Teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o odiaram mais ainda. E disse-lhe: ouvi e peço-vos este sonho que tenho sonhado. Eis que estávamos atando molhos. Molhos são que nem fachos, tá? No meio do campo. E eis que o meu molho se levantava. O de vocês não. E também ficava em pé. E eis que os vossos molhos o rodeavam e se inclinavam ao meu molho. Olha só, meus irmãos, o meu molho está tinindo, meu molho fica em pé, o de vocês não. E se ele já não era querido pelos irmãos, para que ele vai contar um sonho desse para os irmãos dele? Não faz muito sentido, né? Mas é o que acontece. E aí ele tem outro sonho e vai contar de novo para os irmãos, que também pode ser já de fruto de tradições diferentes, tá? E teve José outro sonho. Eu vou explicar para vocês por quê. Porque aqui seria um sonho, fruto de uma tradição, e outro sonho, fruto de outra. Eu vou explicar para vocês porque aqui nós temos uma falha aqui, tá? E teve José outro sonho, e o contou a seus irmãos, e disse: eis que eu tive ainda outro sonho. Eis que o sol e a lua e 11 estrelas se inclinavam a mim. Isso aqui eu já expliquei em vídeos de preterismo aqui no canal, ou do Novo Testamento, que o sol e a lua que é uma referência ao pai e à mãe dele,
E as 11 estrelas seriam os 11 irmãos dele. Ele seria a 12ª estrela. Então aqueles sinais cósmicos que você vê na Bíblia, eles são só metáforas para as 12 tribos de Israel, né, que seriam as estrelas, e o sol e a lua, que seria o pai e a mãe dele. E contando ao seu pai e aos seus irmãos, repreendeu o seu pai e disse: que sonho é este que estivesse? Porventura viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Qual que é o problema aqui, pessoal? O problema é que quando ele teve esse sonho, a mãe dele já tinha morrido. A mãe de José, ela morreu quando ele nasceu. Logo depois que ele nasceu, ela faleceu. Então não faz muito sentido ele ter um sonho até profético, ou inspirado por Deus, ou coisa do tipo, sendo que no sonho está incluindo o sol e a lua, sendo que a mãe dele já tinha morrido. Então, tanto que aqui na indignação do pai dele, né, o pai dele fala: eu e tua mãe e teus irmãos. Só que a mãe dele já tinha morrido, então não teria como a mãe dele se inclinar perante ele, numa posição de poder, sendo que ela já tinha morrido assim que ele nasceu. Aí aqui nós vemos outra controvérsia. Vocês lembram que Rubens tinha dormido lá com a mulher, com a concubina do pai dele, os 2 capítulos atrás? Aqui Rubens já muda de caráter, ele já se torna um bom filho. E ouvindo Rubem que eles queriam matar José, livrou-o das suas mãos e disse: não lhe tiremos a vida. Então o mesmo Rubem que no capítulo é tratado como alguém, vamos chamar de pervertido, né? Aqui ele já é tratado como alguém digno. Também lhes disse Rubem: não derramarei sangue, lançai-o nesta cova que está aí no deserto, e não lanceis mão dele. Isso disse para livrá-lo das mãos deles, para torná-lo a seu pai. Então ele intercede por José, para que ele viva e volte ao pai dele. Aí aqui nós temos o arquétipo de Judas, né, que eu já mostrei isso no vídeo de Judas aqui na Bíblia, que é basicamente dessa história aqui que o autor do Novo Testamento constrói o personagem Judas, que fala aqui, ó: então Judá, é o mesmo nome, Yehudá, Juda, Judas, disse a seus irmãos: que proveito haverá que matemos o nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde e vendamo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata. Aqui, assim como Judas vendeu Jesus por 30 moedas de prata, Judá vendeu seu irmão, convenceu os outros a participarem, por 20 moedas de prata, aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. E aqui termina com a forma dramática, né? Porque além deles fazer uma maldade dessa de vender o próprio irmão como escravo, esse era o filho preferido, né, de Jacó. Porque foi o filho que ele teve com a mulher que ele mais amava e que ele lutou para ter essa mulher, trabalhando 14 anos para Labão, para conseguir casar com ela. E ela morreu quando deu à luz a esse segundo filho. E mesmo sabendo disso tudo, eles fizeram essa maldade e viram o próprio pai sofrer a morte de um filho vivo. Porque ele não estava morto, mas eles fingiram que sim. Eles molharam a túnica dele com sangue, a túnica que o velho fez para ele, e foram lá dizer pro velho que ele foi morto, ó. E enviaram a túnica de várias cores, mandando levá-la a seu pai, e disseram: temos achado esta túnica. Conhece agora se esta túnica será ou não a túnica de teu filho. E conheceu-a e disse: é a túnica de meu filho. Uma fera o comeu. Certamente José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes, pôs saco sobre os seus lombos e lamentou o seu filho muitos dias. Então essa aqui é uma das passagens mais dramáticas da Bíblia, né? Por causa dessa maldade aqui que eles fizeram. Tá bom, pessoal? Então tá aí, mais uma leiturazinha aqui de Gênesis, tá? Uma hora eu vou pensando em fazer uma live, tá, pessoal? Que eventualmente eu tenho que fazer aqui no canal. E terça-feira eu vou participar de uma live também no canal do Além da Religião, com o Mazuco, tá bom? Quem gostou, dá um like aí no vídeo, só ajuda a aumentar o alcance e a atividade. Obrigado por ter assistido. Paz a todos.